sofrimento. Pai, em nome de Jesus Cristo, agora, livra agora, Senhor, livra agora a tua igreja, livra agora o teu servo, livra agora a tua serva, do laço passageiro, a peste minuciosa, a mortandade que assoma meu dia. Pai, eu tenho certeza agora, Pai, eu tenho convicção agora, meu Pai, nós colocamos em tuas mãos as irmãs que estão enfermas, os irmãos que estão enfermos, Senhor. Pai, vai trabalhando, Senhor, vai trabalhando sobre a vida de cada um delas, sobre a vida de cada um deles, meu Pai, porque o Senhor tem algo especial, o Senhor tem algo maravilhoso, o Senhor tem algo glorioso, meu Pai, para manifestar em nosso meio, para trabalhar em nosso meio. Pai, em nome de Jesus Cristo, agora nós queremos sentir, meu Pai, não só sentir, mas ter a tua presença, porque a presença do Senhor, meu Pai, ela nos dá força, a presença do Senhor nos dá graça, a presença do Senhor, meu Pai, me dá, meu Pai, convicção que o Senhor um dia vai voltar, e o Senhor voltando, meu Pai, o Senhor vai arrebatar a tua igreja, o Senhor vai arrebatar, meu Pai, que estão preparados. Pai, em nome de Jesus Cristo, agora eu coloco em tuas mãos, Pai, eu coloco em tua presença, para que o Senhor faça segundo a tua vontade, que o Senhor faça segundo o teu querer. Pai, em nome de Jesus Cristo, agora confirma, meu Pai, a promessa, confirma, meu Pai, a vitória, confirma, meu Pai, a cura, a libertação, e nos ensina a nós, meu Pai, a te servir. Ensina nós, meu Pai, a glorificar o teu nome. Pai, em nome de Cristo, agora estende as tuas mãos, meu Pai, estende as tuas mãos agora, repreenda, Senhor, repreenda, meu Pai, toda obra contrária, toda obra maligna, toda obra satânica, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, agora estende as tuas mãos, meu Pai, estende as tuas mãos agora, porque o Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece, meu Pai, a nossa vida, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, agora nós clamamos a Ti, meu Pai, nós invocamos a Ti agora, para que o Senhor faça a diferença, para que o Senhor faça grande obra. Senhor, meu Deus, glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, agora estende as tuas mãos de misericórdia, estende as tuas mãos de compaixão, meu Pai, que o Senhor confirma a bênção e a vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem está alegre, diga graças a Deus. Eu salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu queria os irmãos ficar sobre os seus pés. Eu quero ler um versículo com vocês lá no livro de Colossenses. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses. Em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não as que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, e que é a nossa vida, se manifesta então, e também vós manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, apetite desordenado, a vil de concupiscência, avareza, o que é idolatria.
pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando viveis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, e da ira, e da cólera, e da malícia, e da maledicência da palavra torpe e das vossas bocas. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despides do velho homem com seus feitos, e vós vestide de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele o criou, onde não há grego e nem judeu, circuncisão e nem circuncisão, bárbaro que sinta servo ou livre, mas Cristo tudo em todos. Revesti vós, pois, como eleito de Deus, santo, amado, de estranhas misericórdia e de benignidade e humildade, mansidão e longanimidade, suportando vós uns aos outros, perdoando vós uns aos outros, se algum tiver que queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim farei vós também. E vós, tudo isso, revesti vós de caridade e o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, que domine em vossos corações, e seis agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós, abundantemente em toda sabedoria, ensinando vós, admoestando vós uns aos outros, com salmo, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça do nosso coração. Enquanto fizeste por palavras ou por obras, jazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Amém? Quem está bem, diga graças a Deus. Quem está feliz, diga amém. Irmãos, eu vou passar essa oportunidade para a nossa irmã cooperadora Cássia. Vou deixar ela dar o andamento do culto. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vão receber a serva de Deus das palmas em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Eu cumprimento a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, aleluias. Santo é teu nome, Senhor. Como já foi lido uma palavra para dar início ao culto, eu vou estar fazendo um minutinho de oração e já começar com as oportunidades, amém? Amém. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, Pai, somos gratos ao Senhor por estarmos aqui nessa noite, Pai, por estarmos de pé, por estarmos, meu Pai, com saúde. Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido, meu Deus, e somos gratos ao Senhor, porque grandes coisas tem feito o Senhor, grandes livramentos o Senhor tem nos dado. Meu Deus, toma a direção, meu Pai, desse culto. Mais uma vez, Pai, entregamos ao Senhor a direção do culto, entregamos ao Senhor, Pai, cada oportunidade. Entregamos ao Senhor, meu Pai, a palavra a qual vai ser ministrada, meu Pai, nessa noite. Que o Senhor desde já, meu Pai, já possa usar o pastor, meu Deus, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, usar com poder, meu Pai, usar com graça, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, fala conosco, meu Pai, através dos louvores, através da tua palavra, e nos renova, Senhor, nessa noite, porque queremos sair renovados, meu Pai, queremos sair cheios do Senhor. Nós não viemos aqui, meu Pai, somente por vir, viemos adorar o Senhor e também receber do Senhor. Derrama sobre nós a tua graça, meu Pai, a tua misericórdia, Senhor, porque sim, meu Pai, reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que somos pecador, e por isso, meu Pai, pedimos perdão pelo pecado, pelas falhas, em nome de Jesus. Eu vou estar louvando o hino
Você que souber, me ajude nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Eu estou um pouco tossindo, igreja, mas eu creio que o Senhor vai nos dar graça nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você que quiser ficar de pé, fique de pé, vamos adorar o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Porque é para a glória do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas a tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e o mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da minha voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade calma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Glória a Deus, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor é escudo para aqueles que nele creem, amém? Eu quero começar a oportunidade, dando a oportunidade para a nossa missionária Daniele, para que ela possa fazer o que Deus colocar no coração dela. E em seguida, eu quero estar dando oportunidade para a nossa cooperadora, glória a Deus, a
Glória a Deus a Maria, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A diaconisa Maria. E também, logo em seguida, eu já quero estar passando para a, glória a Deus, aleluia, para a Patrícia, para estar louvando o Senhor. Então as irmãs já se preparam, deixa o hino já preparadinho. Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja da paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu vou deixar a palavra para a nossa meditação nessa noite, em nome de Jesus. Está no livro de Isaías, capítulo 6. É um versículo bem conhecido. Glória a Deus, aleluias. Mas eu creio que o Senhor vai falar conosco. Isaías capítulo 6. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluias, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluias. Amém? Todos acharam? Amém. Vou estar lendo só para a gente não tomar tempo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios imundos, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Só até aqui, a palavra do Senhor fala aqui sobre Isaías, quando Isaías teve a visão, que ele viu o Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. E a palavra de Deus fala que ali ele viu os anjos do Senhor, adorando o Senhor lá na glória. Glória a Deus. Então o privilégio que nós temos de adorar o Senhor, irmãos, porque o Senhor não depende da nossa adoração para Ele ser santo. O Senhor não depende do nosso louvor para Ele ser santo. Mas nós temos o privilégio de adorar o Senhor. Porque se o Senhor quisesse uma adoração 100% perfeita, não seria aqui na terra que Ele buscaria, mas lá no céu. Mas o Senhor nos chama para adorar Ele. E a palavra do Senhor fala que quando Isaías ele teve aquela visão, que ele viu ali aquela grandeza, ele viu ali o Senhor, a palavra de Deus diz que ele reconheceu ali o quanto ele era falho e pecador. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, irmãos, esse é o sentimento que nós temos. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, a gente olha para a nossa fraqueza, a gente olha para a nossa limitação, a gente vê o quanto nós somos falhos. Glória a Deus, diante do Senhor. Mas a palavra do Senhor fala mais à frente que mesmo assim o Senhor chamou ele, mesmo assim o Senhor escolheu ele. E a palavra do Senhor fala que um anjo tocou ali na boca de Isaías, e ali tirou dele toda iniquidade, e ali ele foi capacitado pelo Senhor para fazer a obra do Senhor. Então o Senhor faz da mesma forma conosco, irmãos. Quando nós nos rendemos ao Senhor, o Senhor ele nos toca, ele nos purifica, ele tira de nós toda iniquidade através do sangue de Jesus, e ele faz de nós ali pregadores, servos e servas do Senhor para pregar a palavra do Senhor. E mais para frente o Senhor diz que ele busca, ele fala: quem enviarei eu? E o Senhor faz nessa noite essa pergunta para nós: quem o Senhor vai enviar? Quem ele busca? Quem ele vai enviar? Quem que vai atender o chamado do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Uma vez que nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. Amém? Então essa palavra que eu gostaria de deixar para o coração da igreja, e que o Espírito Santo de Deus venha continuar falando com vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar recebendo a Maria, glória a Deus, aleluia, vai estar louvando o Senhor. Glória a Deus, amém? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Eu confesso para os irmãos que eu estou super nervosa, estou tremendo, mas o Senhor sabe de todas as coisas, amém? Aleluia, tem muito tempo que eu não louvo esse hino. Eu peço à igreja, amém, que se coloque de pé nessa noite, feche seus olhos, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você, amém? Aleluia, porque Jesus está voltando
O tempo está próximo, aleluia, está sendo pregado através dos louvores, de cada oportunidade sobre a volta de Cristo, amém? Aleluia.
a Deus, aleluia. Glorifique a igreja, porque o Senhor, Ele está presente aqui também. E a glória não é para nós, a glória é para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, santo. Aleluia. Os irmãos possam me ajudar em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Os gemidos e palavras não podem explicar. Ele leva para as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Aleluia! A Jesus a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eternamente ser humano tão carente. Estou de novo aqui, quero teu poder. Ainda pra te servir, Jesus, eu venho aqui chorar. Te servirei novamente.
dando oportunidade. Glória a Deus para nossa jovem Emily. Glória a Deus, aleluias. Santo, santo és teu nome, Senhor. Tu és digno, Pai, de toda honra e de toda glória. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo és teu nome, Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz de Jesus. Amém? Gostaria de estar chamando minha mãe para louvar comigo nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, cumprimenta a igreja, capaz, Senhor Jesus. Amém, igreja? Nós convidamos a igreja a colocar sobre os seus pés e adorar o Senhor essa noite conosco, pois é noite de adoração, é noite de nós entregar o nosso melhor ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Quem começou a boa obra
Glória a Deus, aleluia. Vou estar chamando aqui na frente o círculo de oração, Mulheres Virtuosas, para nós estarmos adorando o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. O círculo de oração Mulheres Virtuosas cumprimenta a igreja. Com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, 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 Jesus. Quando a última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus, a lei da gravidade não impedirá que aquele que é salvo de subir para o céu, em algum lugar nas asas do universo, nos encontraremos em corpo de glória, em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja cantará bem alto: onde está
ofertante da casa do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluias. Santo é teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluia. Começa com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa meu Pai da dizimista, meu Pai, nessa noite, Senhor. Abençoa meu Pai da ofertante, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Abre, meu Pai, a janela do céu, Senhor, derrama, meu Pai, bênção, meu Pai, sem medida. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Supra, meu Pai, necessidade, meu Pai, do teu povo nessa noite. Abençoa, meu conselheiro, meu Pai, do teu povo. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Abre, meu Pai, a janela do céu, Senhor. Derrama, meu Pai, bênção, meu Pai, sem medida, meu Pai. Na vida, meu Pai, de cada um nessa noite. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, e Deus recompensará, e o Senhor recompensará. Ó Senhor, abençoa essa festa. Ó Senhor, abençoa essa festa. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluias. Eu quero estar contando uma experiência a qual eu tive com o Senhor. Eu e meu esposo tivemos com o Senhor há um tempo atrás. Vai ser bem rapidinho para mim estar passando para o pastor, amém? Glória a Deus, aleluia. Quando a Débora era pequena, eu não lembro a idade, eu acho que ela tinha uns 8 meses de idade. A Débora passou mal numa sexta-feira à noite e nós estávamos na nossa igreja ali na avenida. E ela passou muito mal e nós acabamos o culto, nós fomos para casa e ela muito mal mesmo, puxando para respirar. E ali estava chovendo muito aquele dia, chovia muito que não parava. E eu falei para meu esposo, vamos levar no hospital? Aí ele falou, não, vamos esperar mais um pouco, se caso ela não melhorar, amanhã de manhã a gente leva. E ela não melhorou, ela passou mal a noite toda. E no outro dia de manhã, nós levamos ela lá no hospital infantil e chegamos lá avaliando, não tinha nada. Era só mesmo gripe, nariz entupido e não tinha nada de grave. E nós voltamos para casa. E quando nós voltamos para casa, a gente passou numa lanchonete. E aí minha esposa falou, quer comer alguma coisa? Eu falei, não, eu vou comprar para mim comer no caminho, porque a gente sai de casa às 5 horas da manhã. E nós estávamos voltando para casa e não tinha tomado café. Eu falei, não, eu vou comprar para mim comer no ônibus. A gente ia até 20 ônibus. E aí eu comprei um salgado e comprei, acho que foi um refrigerante. E ali nós andando pelo centro para poder pegar o ônibus, um homem nos para no meio do caminho, uma chuva que parecia que o mundo estava acabando. Uma chuva muito forte, a chuva não parava. Eu e minha esposa ali com a Débora, com guarda-chuva e tudo, aquela chuva muito forte. E aí eu já tinha pegado o salgado, um homem nos para, que era um morador de rua. E ele chega para nós e fala, me ajuda, eu preciso de ajuda. E ali, na mesma hora, eu falei para ele, eu não tenho nada para te ajudar, mas uma coisa eu falo, o Deus que eu sirvo, eu tenho certeza que vai te ajudar. E ali naquele momento, Deus usou meu esposo tremendamente para falar daquele homem da palavra de Deus. E Deus também me usou pela misericórdia dele para falar para aquele homem da palavra dele. E quando a gente foi ver, ele era afastado da igreja, estava morando na rua há muito tempo, estava afastado da igreja, mas ele conhecia a palavra e conhecia a verdade. E ali nós pregamos para ele, ele estava com fome, eu peguei o meu lanche que eu tinha acabado de comprar para mim comer no ônibus, passei para ele, falei, é tudo que eu tenho, eu não tenho dinheiro para te ajudar, mas eu tenho certeza, se você voltar para o caminho de onde você saiu, pode ter certeza que Deus vai mudar a sua vida. Se você quer mudar de vida, quer sair da rua, quer sair dessa situação humilhante a qual você vive, larga o pecado, larga tudo que te fez sair da presença do Senhor e volta. Procura uma igreja, eu falei com ele, procura uma igreja, comece a congregar e comece a largar tudo que te fez sair da presença do Senhor.
larga tudo que é de errado e volta, porque assim o Senhor vai te receber e você vai ter uma grande mudança na sua vida. E ele chorava como uma criança. Chorava como uma criança. Falei, eu creio, mas eu vou voltar. E o nome dele, glória a Deus, aleluia, deixa eu lembrar aqui. Esqueci o nome dele agora no momento. Você lembra, São? Você lembra o nome dele? Esqueci o nome dele. Mas o nome dele está na minha mente até hoje, só que agora eu esqueci. E tem situação que acontece na nossa vida, nós achamos que Deus não está vendo, que Deus me esqueceu, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Não. Tem situação que o próprio Deus permite para poder nós ter uma experiência com o Senhor e também nos levar até aqueles que precisam ouvir a palavra. Então, eu quero deixar esse glória a Deus, aleluia, essa experiência que eu e meu esposo tivemos com o Senhor, glória a Deus, aleluia, para a glória do Senhor. Porque nada que acontece na nossa vida de ruim é porque é ruim. Às vezes nossos olhos carnais parece que é ruim, mas se nós for olhar com os olhos espirituais, é porque o Senhor está trabalhando. O Senhor não perde o controle de nada. Eu fui para aquele hospital muito triste, porque para mim a Débora estava muito mal. Mas na volta, depois de ter falado do Senhor para aquele homem, eu voltei feliz, porque eu tenho certeza que ele voltou para a igreja, porque o coração daquele homem estava quebrantado e ele chorava como uma criança. Nós oramos para ele, falando de Deus para ele, eu tenho certeza, eu creio, e eu continuei orando na minha casa por ele. Então nada que Deus permite na nossa vida é porque o Senhor nos abandonou. Muitas das vezes nós pensamos que Deus nos esqueceu, mas não, tem situação que é o próprio Deus que permite para nos provar e também para poder nos levar àquele que precisa ouvir. Eu quero estar orando, chamando aqui o presbítero Antônio para ele estar orando para receber o pastor. Eu quero até pedir perdão ao pastor, que já passou 5 minutos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor. Convido os irmãos a colocar sobre os pés. Vamos estar orando por pastor em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, graças nós te damos. Deus querido, nessa noite, ó Pai, eu apresento ao Senhor o teu servo. Peço ao Senhor, meu Pai amado, faça a tua vontade, o teu querer. Usa o teu servo, meu Pai, no nome de Jesus, através da tua palavra. Peço ao Senhor, meu Pai, guarda o lado do teu servo enquanto ele ministra a tua palavra nessa noite. Dá livramento, meu Pai, no nome de Jesus. Deus querido, eu peço ao Senhor, fala com a tua igreja através da tua palavra, porque é a palavra do Senhor que liberta e é a palavra do Senhor que salva. Fala conosco, meu Pai, conforme a tua vontade e o teu querer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louva o Senhor com as tuas palmas, em nome de Jesus, e a sua presença rica e amados. Quem está bem, diga graças a Deus. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, antes de a gente ler a palavra do Senhor, eu queria orar a favor da irmã Daiane. Não sei porquê, nós vamos fazer uma oração objetiva, amém? Vamos colocar ela na mão do Senhor, vamos ficar sobre os seus pés, para nós orar a favor da Daiane, amém? Vamos orar, vamos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu apresento a tua serva agora, neste momento. Pai, o Senhor conhece o coração dela, o Senhor conhece a vida dela, Senhor, o Senhor conhece o que passa dentro da mente dela nesta hora. Pai, que o Senhor faça grande obra, que o Senhor faça grande maravilha, Senhor. Pai, que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, que o nome do Senhor seja louvado através da vida dela. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu clamo, Senhor, e peço, Senhor, Pai, que o Senhor faça uma obra extraordinária, porque eu creio no poder que ainda está nas tuas mãos. Eu creio no poder que há no seu nome, Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarda, que o Senhor livra ela, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu estava vendo que os irmãos hoje louvou sobre Apocalipse, louvou sobre uns louvores
que está nos edificando, né? E Deus hoje, né? Acordei hoje de manhã com a cabeça um pouco chata, né? Até a tarde, até agora estou com a cabeça um pouco chatinha. E eu falava com o Senhor, tinha uma visão maravilhosa esse dia, né? Sexta passada, sábado, domingo, tinha uma visão maravilhosa. É algo que Deus, Ele vai cumprir, né? E eu, desde quinta-feira, né? Sexta-feira eu saí daqui, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E essa palavra eu quero repartir com vocês. Eu quero dividir essa razão que o Senhor colocou no meu coração para cada um de nós. E sabendo que a palavra não é minha, mas a palavra é do Senhor. Queria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16. Lucas, quem escreveu Lucas foi o doutor Lucas. Ele escreve o livro de Lucas. Então nós vamos ler Lucas, capítulo 16. Cada dia mais se passa, está se aproximando da vinda de Cristo. A cada dia que passa, Jesus já está pronto. Lucas, capítulo 16, e no versículo 19. Lucas, capítulo 16, e no versículo 19, diz a palavra do Senhor: ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpuras e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendentemente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam na mesa do rico. E os próprios cães via lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelo anjo para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi levado e sepultado. Foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu seio. E clamando, e disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, e de sorte que os que quisesse passar daqui para vós não poderia, e nem tampouco o de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois o pai, que mande-se à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também parar a esse lugar de tormento. E disse Abraão: eles têm Moisés, os profetas, e ouça-nós. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-á.
Porém Abraão lhe disse: se não ouvir Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Sim, não senta não. Vamos lá no Apocalipse, vamos. Nós cantamos sobre, os irmãos cantaram sobre o Apocalipse. Vamos lá, bicho, tem Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, vamos. Apocalipse capítulo 20 e no verso 1. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu da terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grande, pequeno, que estava diante do trono. Não, Apocalipse 20 e versículo 11. Então me desculpe. Me desculpe por essa falha minha. Vamos lá, o 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grande, pequeno, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, o que é da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Vamos lá, queridos. Nós estamos diante de um contexto, e esse contexto ele vai trazer a nós algo que vai poder acordar nossa consciência, nossa memória. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos praticando, o que nós estamos pensando, o que nós achamos que está certo, está errado. O que está errado é o que está certo. A Bíblia vai dizer que Jesus, aí alguém fala assim: pastor, de que forma que Jesus veio? E qual é o seu proceder e qual a sua naturalidade aqui na terra? A Bíblia diz que Jesus veio para abraçar a lei e transformar a lei na poderosa graça. Não que a lei não vale mais nada. O Senhor veio para elaborar a lei e para basear nela na graça. Por isso que nós estamos aqui. Ninguém de nós está salvo pela lei, e nem caminhando para a salvação pela lei. Nós estamos caminhando para a graça, salvação pela graça. O que é graça? Deus achou graça em nós e deu nós o privilégio de entrar pela porta. Porque aquele que entra pela porta são pastoras ovelhas, mas aquele que entra pela janela são ladrão e salteador. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus agora, quando Jesus começa agora a escrever por parábolas, quando eu falo parábolas, aí alguém fala assim: não, a parábola é Jesus imaginando que vai acontecer. Não, a Bíblia vai dizer que quando Jesus escreve por parábolas, é algo que preste, já está acontecendo. Vamos lá, quantas pessoas que morreram antes de Cristo? Quantas pessoas que perderam sua vida antes de Cristo? Aonde que elas estão? Aonde que ela foi depositada? Aonde que ela foi levada?
A Bíblia vai dizer que o Senhor agora, Ele não revela, Ele revela depois da sua morte, depois que o Senhor rebata João Evangelista, revela o sentido da sua vida. Ele revela que existe 7 livros que vai ser aberto diante do trono branco. São 7 livros. Tem alguém que só lembra só de 2, da consciência das obras e da vida. Não, serão abertos 7 livros. São 7 livros que muitas pessoas não entendem porque é necessário abrir os 7 livros. A natureza é uma obra. A natureza é uma obra. A lei é uma obra. Então são 7 livros. 7 livros que vai ser aberto. Mas agora Jesus começa a escrever com parábolas ao discípulo. Porque na verdade o Senhor estava preparando o discípulo para ser o seu sucessor. Porque a qualquer momento vai cumprir o que está escrito nos livros dos livros. Jesus vai morrer e depois ele não vai estar mais com o discípulo. Só vai rogar ao Pai para que conceda o Espírito Santo para ficar com o discípulo até a consumação do século. Mas especialmente Jesus, ele não vai estar presente. Mas agora Jesus quer palavra. Jesus começa agora a entender e mostrar para nós, mostrar para a igreja, mostrar para o ser humano que existe 2 momentos cruciais, vida panorâmico entre o homem e entre os seres viventes e entre os homens. A Bíblia vai dizer o quê? Que o Senhor agora começa a padronizar. Padronizar o quê, pastor? Padronizar 2 sentidos de vida. Um sentido rico e um sentido pobre. Aí quando eu falo na pobreza, quando eu falo na riqueza, alguém vai levar para outra dimensão. É pessoa que tem muito dinheiro e é pessoa que tem pouco dinheiro e é miserável. A Bíblia vai dizer que agora, Jesus agora começa a dar nomes. Ele começa a dar nomes. Ele só dá nome quem é digno de ser chamado pelo seu nome. Ele não dá nome quem não é digno de ser chamado pelo seu nome. Você pode ver que ele disse: existe um mendigo por nome de Lázaro, existe um rico, mas não fala o nome do rico. É porque o Senhor está querendo dizer o quê? Porque o rico não tem como ser honrado da prática que estão vivendo, da prática que está executando. É como o Senhor está dizendo assim: naquela igreja o pastor tem nome, mas aqui eu não elaboro o nome dele. Então você pode ver, é a prática que convivemos, que nós fazemos e realizamos segundo a nossa obra. A Bíblia vai dizer, como o Senhor disse, existe um homem chamado, um mendigo chamado Lázaro, estava enfermo, chagas, aonde os cães lambiam. Olha só, irmãos, quando chama de Lázaro, que está com chagas, é quando o corpo dele, ele está vivo, mas o corpo dele estava podre. As chagas, ela aprodece o corpo, a carne. Então ele não estava só com chaga, ele estava podre. Agora vamos lá, vamos entender aqui. Então os cães não lambiam, ele pode lamber, mas ele tinha vontade de comer a carne podre de Lázaro. Você pode entender o que eu estou querendo dizer. Morre algum animal, morre um porco, ele está podre. Os bichos não vão lá e comem. Então vamos lá. Então Lázaro, ele estava passando um momento difícil. Como porque que ele estava com chagas, o seu corpo estava entrando em composição de podridão, aonde os cães lambiam, e quando os cães chegavam para lamber, ele não sentia desejo de lamber só, ele sentia desejo de lamber e comer o corpo de Lázaro. Mas Deus foi tão bom para com Lázaro, que o Senhor só deixou que o cachorro lambe e não deixar de comer a carne de Lázaro. Por que eu estou falando isso? Porque se nós voltar lá atrás, lá na morte de Jezabel, se nós voltar lá na morte de Acabe,
que os cães comiam a carne de Jezabel, comiam o corpo de Acabe. Agora vamos entender por que Deus permitiu que comesse o corpo de Jezabel, que comesse o corpo de Acabe, porque o corpo dele já não serviria para mais nada, nem para receber a presença do Espírito Santo. Agora vamos lá, nós entramos agora no contexto hoje. Nós entendemos que o rico agora, ele comia do bom e do melhor. Ele tinha que comer do bom e do melhor. E a Bíblia vai dizer que ele não tinha nenhuma íntima compaixão com Lázaro, que estava com as pernas cheias de chagas e com a carne podre. Mas a Bíblia vai dizer que não caía um pedaço de pão grande. Quando a Bíblia fala migalhas, é aquele farelo do pão. Quando fala migalhas, aquela farela que cai do pão, aquela casca, né? Que cai e ele comia daquele. Então eu acreditava, o que ele comia que caía na mesa do seu Senhor, não sustentava ele nem matava a fome dele. Mas o interessante, sabe o que é o interessante? Que todo mundo olhava para Lázaro e tinha nojo de Lázaro. Via Lázaro passando com aquela perna, com aquele corpo em cheiro forte de podre. Eles olhavam para Lázaro daquela forma e falavam: está fedendo esse homem, realmente. Mas olha que coisa interessante. Lázaro estava fedido por fora, mas por dentro ele estava cheiroso diante de Deus. Por fora a Bíblia vai dizer que Lázaro estava fedendo, até os cachorros sentiam vontade de comer da carne de Lázaro, por tão cheiro forte que ele tinha. Mas olha que coisa interessante, mas por dentro, o que Lázaro tinha por dentro chamava a atenção de Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim que hoje, irmãos? Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? É importante que nós investimos, é verdade que nós cuidamos da nossa saúde, é importante que nós seja cheiroso, passar um perfume, passar isso, passar aquilo, passar creme, papel, ficar lisinho, é importante, isso é higiene pessoal. Mas eu estou vendo uma coisa, muitas pessoas estão cuidando muito de higiene pessoal, esquecendo de cuidar do higiene espiritual. Sabe o que é higiene pessoal, espiritual? É algo que você não quer mal para você, você não quer mal para os outros. Isso que é higiene espiritual. E a Bíblia vai dizer que pela a postura de Lázaro, o Senhor estava provando, mostrando para nós que Lázaro era crente. Agora, a Bíblia vai dizer que aquele sofrimento de Lázaro, mas ele cuidava do interior. Sabe o que eu estou falando? O Senhor está falando comigo. O interior, o externo, o homem vê, mas o interior, Deus contempla. Glória a Deus. Como podemos falar? Como que nós podemos ter certeza? Como nós podemos ter a convicção certa que se Jesus voltar, todo mundo sobe? Que certeza que nós temos dessa? Que convicção que nós temos dessa? Que se Jesus voltar aqui agora, todo mundo aqui vai subir. Uma, que nós temos que entender uma coisa. A Bíblia vai dizer que o rico, ele não roubava,
ele não matava, ele não prostituía, ele não fazia nada. Ele só possuía o que ele tinha e gozava o que ele tinha, mas não atingiu a lei e nem a graça. Ele só deixou de reconhecer. O que tirou o rico do céu foi que ele não reconheceu. E quantos dentro da igreja não está reconhecendo? Está com a Bíblia, mas não reconhece. Está adorando, mas não reconhece. Está orando, mas não está reconhecendo. E qual certeza é essa? Que se ele vir agora arrebatar a igreja, não vão subir. Qual certeza é essa? Mas a Bíblia vai dizer que chegou um momento crucial. A morte chegou para os dois. A morte chegou para os dois. Olha que coisa interessante. Quando a morte chega para o cristão, quem pega a alma e leva para o céu é os anjos. Mas aquele que morre, que não tem Cristo, o demônio vem e leva. E naquela época, quando o Senhor está falando sobre esse respeito, ainda não foi pronunciada a revelação da onde estaria realmente. A Bíblia vai dizer o quê? Que quando antes de Jesus morrer, existia Hades e seio de Abraão. Hades, a Bíblia está dizendo que é um lugar de tormento. Agora, quando fala de seio de Abraão, que significava paraíso. Então, até então, Jesus morreu, não mudou, só mudou quando Jesus morreu. Aí mudou de Hades para o inferno e de seio de Abraão para o paraíso, para o trono. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Que existe um abismo que corta tanto o Hades e tanto o seio. Você pode ver que o Hades ficava mais para baixo e o seio de Abraão ficava mais em cima. É um patamar maior, porque o Senhor não coloca nós por baixo, Deus coloca nós por cima, por cabeça. Deus coloca nós por cabeça e não por cauda. Você pode ver que quando o rico morreu, o demônio pega a alma dele e lança para o Hades, lá embaixo. E quando o anjo pega a alma de Lázaro e coloca em cima, no seio de Abraão. Por que coloca em cima, no seio de Abraão? É o lugar de destaque. Glória a Deus. E deixa eu falar para você uma coisa aqui. Quem pode colocar qualquer um por destaque não é nós. Quem coloca nós por destaque chama Jesus. Ah, que a fulano é isso, o fulano é aquilo. Não importa o que você acha e deixa de achar. Quem coloca de destaque é Cristo. Porque quando eles olharam para Lázaro e viu aquela situação dele, como o rico viu, e quando o rico agora vê lá em cima Lázaro de destaque, a Bíblia vai dizer que ele grita: Pai Abraão, pede o Lázaro para molhar o dedo na água e colocar na minha saliva, que eu estou no lugar em chama e de tormento. Irmãos, tem pessoa que não quer reconhecer não. Tem pessoa que quer reconhecer para onde? Quer reconhecer depois que vai para lá. Irmãos, quantas pessoas que morreram de salvação que você conhece? Quantos parentes seu que morreu? A irmã me morreu com 31 anos. É para lá. Você que não foi salvo. Pela obra que ela fazia. Que a Bíblia diz: ser justo pelas obras. Aí você conhece quem está em Cristo e quem não está. É pelas obras. Aí vamos lá. Quantas pessoas da sua família que você sabe que morreu sem salvação?
Quantos? Agora comece a pensar aí. Você está aqui na terra. Você está com o seu corpo? Você está com a sua visão? Você está com a sua audição? Você está com a sua fala? Você está com o seu coração batendo? Você está com a sua alma dentro de sua carne? Está andando para lá e para cá, ouvindo, sentando e fazendo o que você mais gosta. Agora vamos lá. Aquelas pessoas lá, ou seu parente, como que ele está lá? Eu acredito que está que nem aquele rico. Deixa eu sair daqui, Senhor, para me visitar os meus irmãos. Tem 5 irmãos, para falar para ele não vir para cá, para eles não vir para cá, que o lugar aqui é terrível, é tenebroso. Quantos parentes que partiram sem salvação e não está gritando, pedindo para voltar? Quantos? Está lá pedindo, Senhor, deixa eu voltar. Deixa eu voltar, Senhor. Eu quero voltar. Aí nós estamos aqui, não sabe nada que está acontecendo embaixo. Ele sabe o que está acontecendo lá embaixo. E não sabe o que está acontecendo aqui. Aí eu te pergunto, a Bíblia vai dizer que quando o rico foi lá, ele não perdeu a sua memória e a sua consciência. Ele não perdeu nada. Ele não perdeu o seu desejo. Ele não perdeu a sua vontade. Não tirou nada dele. A única coisa que tirou dele foi a carne, que foi colocado no sepulcro. Mas o que ele tinha de talento, de sabedoria, de vontade, de desejo e de praticar, ele desceu com tudo. Ele só não tem a carne, mas tudo que a carne fazia, a alma, ela era responsável. Agora eu te pergunto, você acha que alguém lá embaixo, que morreu lá, parente meu, parente seu, hoje da salvação, não está dizendo lá, como está meu irmão e eu estou lá em cima? Como está minha irmã lá em cima? Que eu não vejo eles aqui? Quantos? E nós não lembramos dos nossos que morreram. Aí eu não estou lembrando nem quem está vivo. Não vai lembrar quem morreu? É isso que nós devemos relembrar. Nós devemos voltar, é que nem se fala, não voltar à cena do crime, voltar à cena do seu início. Não voltar à cena do crime, voltar à cena do seu início. Lembrar. A Bíblia vai dizer que Abraão fala por ele assim, olha, você lembra? Lázaro estava no momento de tormento lá na terra, sofrendo, e você levando a vida de regalia. Agora você está no lugar de tormento, ele está no lugar de descanso. Olha, o que está aqui não pode descer para baixo, porque existe um abismo que corta o nosso meio purinho. O que está aí não pode ir para cá, e o que está aqui não pode ir para aí. Mas aqui, mas pai Abraão, deixa eu lá avisar eles. Não, lá tem Moisés, lá tem profeta, e lá tem eles. Se eles não ouvirem a lei, não ouvir os profetas e não ver os pregadores atuais, não é você que vai sair daqui para pregar para eles que vão acreditar. E é verdade, irmãos. Quanto mais prega contra o pecado, mais o povo se aprofunda do pecado.
falsidade, mais o povo fica na falsidade. Pastor, não está me chamando de falso, não. É a Bíblia. Mas a Bíblia vai dizer uma coisa. Eu posso esconder do diácono Luiz que eu sou falso com ele. Eu posso esconder de qualquer um aqui hoje. Mas naquele dia o livro vai ser aberto. Naquele dia o livro vai ser aberto, irmãos. Aí eu quero ver qual forma que eu vou esconder o que saiu da minha boca. Aí eu quero ver, olhar para mim e dizer: eu não fiz isso, eu não fiz isso, o José fez. Ah, você não mentiu, você mentiu. Agora, se eu acusar o irmão que falou contra mim e eu não tiver prova, eu vou ser processado. Eu quero ver na hora que Deus abrir o livro e dizer: você falou. Aí eu quero ver você processar Jesus. Ah, levantou calúnia contra mim. É um artigo de informação, calúnia. Eu vou ganhar que? Causa, eu vou ganhar dinheiro, porque eu vou processar. Eu quero ver na hora que Jesus abrir o livro e diz: você falou. Eu quero ver você falar: Jesus, eu vou te processar. Talvez ninguém fala pela boca, mas fala pela mente. Talvez ninguém fala nada pela boca, mas a sua mente está condenando. O livro vai ser aberto. Eu vou provar para você: os livros vai ser aberto. São 7 livros. O primeiro livro é o livro das obras do homem. É o livro da obra dos homens. Vai ser aberto. Sabe aquele negócio dizendo assim: ah, eu não fiz isso para machucar o irmão, não fiz para xingar a irmã, não fiz para fazer isso, não. Ah, isso é coisa bem. Ah, não, deixa para lá. Esse livro vai ser aberto. Esse livro vai ser aberto. Tomar Santa Ceia todo mundo toma. Porque nós estamos na geração, no século 21, passando do século 21, já chegando no final do Evangelho, todo mundo não vai querer expor o seu erro, o seu pecado. Essa geração agora, essa geração que entrou agora, por geração finais, ninguém vai querer expor. Se quer adultério, fica calado. Estiver jogando o jogo do bicho, vai ficar calado. Cantar a mulher do próximo, vai ficar calado. Masturbar, vai ficar calado. Não vai expor o seu pecado. Com medo de o irmão olhar e disciplinar, o pastor disciplinar, mas vai levando a vida. Vai levando a vida. Mas o livro da obra vai ser aberto. Vai ser aberto. Querendo que você não queira. Aí eu quero ver. O senhor fala assim: pastor Igor, você fez. Eu falo assim: me processa então. Ele não me processa, eu. Me processa. Quero ver quem vai processar Jesus. Porque nós estamos se chega numa situação dessa, nós estamos num momento de ser sentenciado. Não julgado, sentenciado. Julgado porque você não subiu no arrebatamento, mas ser sentenciado. Olha outro livro aqui, ó. Olha outro livro maravilhoso. Olha, livro da consciência.
Que livreza da consciência. Sabe o que é livre da consciência? É a pessoa que maquinou tudo aqui, ó, planejou tudo, ó. Não sei se o moço do corpo humano, que o cérebro é tipo a massa cefálica. Ela é massa cefálica e cada rajada divide as massas cefálicas. Existe cordão de veias espalhado no crânio. Você pode ver que quando rompe alguma veia dessa, dá morte cerebral. Chama derrame cerebral. A pessoa morre no cérebro e só o coração bate por questão de minutos para depois parar. Então é isso aqui, ó, a consciência que fica aqui, ó, planejar mal contra o próximo. Vem tudo aqui, ó. Talvez você fale assim: eu não executei, mas está no seu consciência a maldade. Ah, pastor, eu não julguei, eu não coloquei em prática essa obra, não. Mas você formou ela. Esqueceu de pedir perdão, então ela ficou aqui guardada. Um deslize da irmã, um deslize do irmão, você executa. Esse livro vai ser aberto. O pastor não tem como ver a sua consciência, mas o Senhor tem condição de ver a sua consciência. O pastor não tem como julgar a sua consciência, mas o leão da tribo de Judá, ele tem todo o poder de julgar a sua consciência. Tem outro livro mais bonito ainda. Vamos lá, outro. O livro da memória. Consciência e memória. Presta atenção aqui, ó. Quando você leva a consciência, fica programado. Aí você leva o cartão de memória. É que nem está acontecendo hoje no Google. Você troca de chip, troca de aparelho. Na hora que você coloca outro, não, troca de aparelho. Na hora que você pega o seu chip e joga lá, a memória está tão focada no Google. Aí o que acontece? Volta tudo de novo, só volta tudo antiga. Ficou na memória a ser aparecer de novo. É o que está na nossa mente e joga no cartão de memória, que é o coração. O coração já é a memória, fica tudo guardadinho. A qualquer momento ela pode explodir. Porque mexe na sua consciência e coloca em prática a memória que está no coração. É por isso que Jesus disse que o coração do homem é enganoso. Por isso que Jesus disse que o coração do homem é enganoso. Fala bem hoje, amanhã fala mal. Hoje aplaude e amanhã derruba. A Bíblia diz isso, que é o coração. Mas vai ser aberta a memória. Vai ser aberta a memória. Agora, o que eu entendo disso? Como que eu vou padronizar uma coisa que, se eu não arrependi, e se não sai do meu coração e não sai da minha mente, como eu vou ter certeza que eu vou ser arrebatado? Como? Eu posso ser hipócrita, vou falar que eu vou ser arrebatado, mas ainda não sai de minha memória ruim, a minha consciência programada. Como eu vou falar que você salvo? Para mim ser salvo tem que estar apto para falar tudo a verdade, não escondendo nada. Mas infelizmente, no século que nós estamos vivendo hoje, ninguém quer se humilhar mais. Acho que se humilhar para eles diante do irmão
tipo assim, rebaixando, deixando o irmão exaltado, não. O seu arrependimento é uma coisa, o conserto do seu erro é uma coisa. Se a pessoa está se exaltando porque você se humilhou, que você errou, é problema particular deles. Porque primeiro, você salva você primeiro, mas depois você salva o próximo. Não adianta você salvar um e você perder a sua alma. Primeiro você salva você primeiro, fazendo o que é certo, mas depois você fazer o que é certo para aquela pessoa que está no errado. Mas está diferente hoje. A igreja hoje é diferente. Ela quer salvar o próximo. Olha, mas se liga muita gente. Quer salvar o próximo, a vida está pior do que do próximo. Como que eu vou cobrar a santidade do diabo, Luiz, mas eu não ando na santidade? Como que eu vou cobrar do diabo, Luiz, lealdade, mas eu não sou leal? Como que eu vou cobrar do diabo, Luiz, amor, mas eu não sei amar ninguém? Me faz expressar isso, irmãos. Como que eu vou cobrar de alguém que é pessoa confiável? Você conta algo para a pessoa vai zelar, vai guardar e não vai retribuir o que você ouve, o que você deixou de ouvir. Aí você por a sua impulsão da sua carne, a sua memória cheia e o seu coração cheio de memória que você sempre praticou isso e você acaba soltando, acaba abrindo a boca, uma coisa que você tinha que ficar calado, porque coisa foi confiscada diante de Deus. Ser conselheiro é uma coisa, ser uma pessoa de responsabilidade para arquivar o que você ouviu é outra coisa. Vamos lá. Como que eu posso tratar alguém? Eu tenho que tratar minha esposa melhor do que todos vocês? Eu vou dizer para os irmãos uma coisa aqui. Talvez o mundo vai ficar muito queixo caído. Eu só posso tratar a minha esposa melhor do que qualquer irmão, melhor qualquer irmão. É no sentimento que eu sinto por ela de marido dela. Que eu não tenho como amar minha esposa como marido e mulher, como tenho amar outras irmãs que não é minha esposa. É só essa a diferença. Mas as outras coisas é a mesma coisa. Respeitá-la, não falar mal dela, não levantar testemunho contra ela. Isso aí eu tenho que tratar com ela assim como você, mesma coisa. Mas hoje, sabe o que está acontecendo hoje? Sabe o que está acontecendo hoje? Vou falar claro aqui. O que é para dar exemplo não dá. O que é para dar respeito não dá. E outra coisa. Quando Deus coloca alguém um patamar maior, o Senhor coloca um patamar maior e diz: eu confio na sua pessoa. Eu confio que eu coloquei nas tuas mãos. Mas o que acontece? Por causa de um sentimento carnal, faz tudo o contrário. Se a mulher faz coisa errada, o homem apoia. Se o homem fez coisa errada, a mulher apoia. A carne do carne, vai os dois também para o local certo que Deus vai programar. Por isso, o que a Bíblia vai dizer? E será dois deitados numa cama. Um será deixado e o outro será levado. É isso aqui que eu estou falando. Que bom que os dois sobem junto, mas estou dizendo, mas dois será deitados na mesma cama, um será deixado e o outro será levado. O que o senhor quer dizer para mim que agora é como eu não estou preparado, minha mulher vai e eu fico. Então não tem que entender isso. É o que está acontecendo.
fazendo o contrário. Está fazendo tudo que Deus não quer. Está fazendo tudo que Deus não quer. Vamos adiantar rápido, a hora já foi. Vamos lá. Aqui o próximo. O quarto livro. O livro do Evangelho. O livro do Evangelho. O que você aprendeu que você ainda não colocou em prática? O que nós lemos, entendemos e não colocamos em prática? O senhor está falando para a igreja, está falando para o pastor também. Esse livro do Evangelho vai ser aberto também. É como nós dizemos assim: amar o próximo como ama a ti mesmo. É o livro do Evangelho. Isso é o livro do Evangelho. Nós estamos amando. Nós estamos cumprimentando o Papai do Senhor com amor. Nós estamos abraçando com amor. Nós estamos conversando com amor. Nós estamos conselhando com amor. Nós estamos indo para a casa do Senhor para adorar o Senhor com amor. Ou é só para passar tempo? É só para enganar as pessoas? Que você está com ira, você está com ódio, você está com raiva, doido para matar. Ou talvez doido para pegar. Mas o livro vai ser aberto. Livro do Evangelho. Olha o outro. O livro da lei vai ser aberto. Livro de Moisés vai ser aberto. Por quê? Porque lá tem 10 mandamentos. Não cobiçará a mulher do próximo, não adulterar, não dizer falso testemunho. Esse livro também vai ser aberto. Outro livro, o livro da natureza. Você sabe muito bem que o livro da natureza fala. Você sabe muito bem que a natureza fala. As aves falam, a água fala, o terremoto fala, o tsunami fala. É o livro da natureza. É o que acontece na natureza. Nossa, aconteceu uma tempestade que fulano morreu afogado. Aconteceu, a casa de Borolô destruiu todo mundo. A pessoa foi levada na correnteza. É o livro da natureza. Corresponde. Quando o livro da natureza, quando a natureza se responde, é porque alguém está maltratando ela. E quem está maltratando ela? Os homens. Agora, por último, o livro da vida. Nós temos que ter certeza, irmão, que nós não estamos no livro da vida. Nós temos que ter muita certeza que o nosso nome está no livro da vida. Porque através de coisa errada que não há arrependimento, o seu nome vai apagando. Não vai pensando que se você é X, é pastor, é aquilo, é outro. Se você não se arrepender, o que você está fazendo, o que você está praticando, o que você está fazendo alguém chorar, o que você está fazendo alguém entristecer, está fazendo algo perecer, e você não se consertar e não se humilhar, olha, eu me garanto que eu vou falar aqui. Não pode ser que o senhor não está no livro da vida. Para nós ter o nosso nome no livro da vida, nós temos que entender que nós somos pobres pecador, mas nós devemos também se humilhar e consertar o nosso erro. Aí você fala para a pessoa assim: o pastor não pode errar. O pastor, ele pode errar. Todo mundo é sujeito a errar. Mas não tem que somos sujeitos também a
perdoar e pedir o perdão a alguém. É isso. Aí alguém fala assim: ah não, eu errei com a minha esposa, aí era minha mulher, vou pedir perdão. Pode pedir perdão, porque se você não pedir perdão a ela, você entra também nisso aqui, ó. Porque a sua esposa não é seu instrumento, ela não é sua, e seu esposo também não é seu. Você não é dono dela e nem ela é dono seu. Haver primeiro respeito para que nós entramos na palavra. Na palavra. Então não está entendendo o quê? Agora eu te pergunto, irmãos. Imagina agora o rico chegando diante do trono e abrir todos esses livros do rico. Quem vai poder falar? Nada. Porque tudo está confiscado no livro da vida. Esses livros, tudo que nós fizemos, irmãos, eu, você, nós, está tudo no livro. Não vai pensando que se eu não me consertar, eu vou me escapar desse livro. Querendo que eu não queira, esse livro vai ser aberto sem eu querer. Então eu digo para a igreja hoje, eu estou dizendo para a igreja uma coisa aqui. Talvez amanhã você não pode ter oportunidade amanhã. Hoje poderia ser o último dia seu hoje. Talvez hoje é o último dia meu que hoje. Mas eu falo uma coisa bem clara. Que antes que os seus olhos fecham, antes que o SAMU chega e constata que você está em óbito, conserta a vida primeiro. Não é pecado você entender que você errou. Não é pecado você entender que você falou coisa desagradável, que você precisa consertar isso. Não é pecado. É pecado é quando a morte pega você despercebido. E depois que ela vier e ela te levar você para onde você merece, não adianta você pedir assim: deixa eu voltar. Eu quero fazer tudo de novo. Faça agora. Faça tudo de novo agora. Não deixe a morte chegar, não. Faça antes de você morrer. Porque você fazendo antes de você morrer, não tem oportunidade de ser salvo. E não tem certeza que Jesus voltar, nós vamos subir para o céu e vamos continuar cantando o hino da vitória lá no céu. Amém? Eu convido você a ficar sobre os seus pés. Que Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. Que Deus continue abençoando a vida de todos nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Vamos orar. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para os irmãos que eu mandei o meu irmão o computador para o irmão mexer. Amanhã ele vai me dar a resposta. Aí, se eu não tiver um computador, eu vou fazer um celular online, tá bom? Porque o computador me ajudava, porque eu tinha contexto, não precisava abrir para lá e para cá. Mas vai ter o online, o estudo, terça-feira, amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Pai, algo que o Senhor colocou no meu coração desde sexta-feira. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor me ajuda, Senhor. Eu preciso me consertar dia após dia. Pai, me perdoa meus erros, perdoa as minhas falhas,
Que eu possa, meu Pai, continuar, meu Deus, reconhecendo todas as minhas falhas, todos os meus erros, Senhor, para que o Senhor não me pega de surpresa. Pai, em nome de Jesus Cristo agora, se eu falei algo contra alguém, o Senhor me perdoa. Se eu pensei pensamento contra alguém, o Senhor me perdoa. Pai, em nome de Jesus Cristo, é neste momento agora, Pai, eu venho pedir ao Senhor que o Senhor me dê graça, me dê sabedoria, porque eu quero ir aonde que o Lázaro foi, Pai. Eu não quero ir para onde o rico foi. Eu quero ir para um lugar, meu Pai, que seja um lugar não de atormento, mas que seja um lugar de paz, de alegria, de felicidade. Pai, dá-nos o grande livramento e nos cobre com teu sangue. Pai, em nome de Jesus Cristo agora, nós te pedimos o Senhor, nós também te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. A graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo, e seja com todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Deus abençoe você.